Olá pessoal, vamos a mais uma aula de processo de fabricação. Essa será a aula de número 6, processo de usinagem. Vamos introduzir aqui alguns conceitos básicos de usinagem. O livro-texto que nós estamos seguindo é o livro do Paulo Samuel de Almeida, Processo de Usinagem, Utilização e Aplicações das Principais Máquinas Operatrizes. Vamos começar falando da definição do processo de usinagem. Então, usinagem nada mais é que um processo de fabricação mecânica que consiste na remoção de um sobremetal, também conhecido como cavaco. Esse sobremetal é retirado da peça através do corte, tanto utilizando máquinas, tá, ou ferramentas manuais. As máquinas utilizadas no processo de usinagem, elas precisam estar equipadas com algumas ferramentas, que são ferramentas de corte, que nós vamos conhecer mais à frente. Elas vão possuir alguns ângulos específicos, tá, que também nós vamos definir em uma das aulas seguintes. Esses ângulos vão permitir que a ferramenta possua um tipo de cunha específico, que vai possibilitar a penetração na peça. E a retirada de quantidade proporcional de resíduo na peça será realizada, né? Será uma característica construtiva do processo. O resíduo de usinagem nós conhecemos como cavaco. Aqui nessa imagem nós temos uma peça que está sendo usinada utilizando, por exemplo, uma ferramenta do tipo fresa, certo? Entretanto, o processo de usinagem existe uma vária gama de ferramentas, máquinas, ferramentas utilizadas no processo. E no uso das máquinas ferramentas, nós temos as ferramentas de corte. Tá? Exemplo de ferramentas de corte são essas ferramentas que nós estamos mostrando aqui, que nós chamamos geralmente de bedame. Essas ferramentas elas podem ser de materiais do tipo aço rápido ou também de metal duro, tá? Que são carbonetos metálicos sintetizados. Essas ferramentas elas podem ser fixadas na máquina ferramenta para a execução do trabalho. Portanto, a usinagem ela pode ser feita através de através de ferramentas manuais, ou também de ferramentas ou máquinas operatrizes, tá? As ferramentas manuais nós vamos descrever aqui 6 tipos, tá? Que são as limas, os arcos de serra, os rasquetes, os machos, os cocinetes e os alargadores. No caso dos rasquetes, são ferramentas para usinagem, para utilização de processos de acabamento. A ferramenta ela é monocortante, tá? Somente um lado que é cortante, e ela é utilizada através de aplicação de sucessivos golpes na sua peça. Portanto, a ferramenta, ela, no final das contas, ela raspa a superfície metálica, né? Essa figura é um exemplo da ferramenta utilizada, o rasquete. Outro tipo de ferramenta é o cocinete. Então, são ferramentas fabricadas do material de aço rápido ou também de aço liga. Qual a função deles? Eles geram roscas externas em eixos, em parafusos e em tubos. Eles podem ser fabricados inteiros, né, partidos ou através de tubos. Tá? Nesse exemplo aqui, nós temos o exemplo do cocinete. Essas regiões circulares que nós estamos vendo aqui são as regiões para armazenamento do cavaco. Então o cavaco sai da pequena usinagem que ocorre nessa região central e ele se armazena aqui e acaba saindo depois dessa região. Você percebe que nessa região central nós temos roscas, né? Que são filetes normalizados que permitem
que quando você colocar um eixo aqui dentro, ele fabrique a rosca necessária para o objeto. Ok. Em relação às máquinas operatrizes utilizadas para usinagem. Então, nós temos vários tipos de máquinas operatrizes utilizadas no processo de usinagem. Nós temos desde os tornos mecânicos universais, né, até fresadoras mecânicas universais. Temos retificadoras planas, cilíndricas, centerless, mandriladoras, brochadeiras, furadeiras, brunideiras, fresadora geradora de engrenagem e máquinas para produção seriada, que são os tornos automáticos. Tá? Quais segmentos industriais utilizam o processo de usinagem? Temos vários segmentos industriais que utilizam esses processos. Entre eles estão a indústria aeronáutica, principalmente na produção de motores, por exemplo, fuselagem. O setor automotivo, né, peças para motor, por exemplo. Máquinas agrícolas, peças para redutores, câmbios. Máquinas industriais, tipos engrenagens. Indústria têxtil, por exemplo. Produção de eixos, né? Construção naval, por exemplo, peças para motores, ferramentaria, peças para moldes, caldeiraria, que são flanges, conexões, etc. Então temos várias áreas aí, segmentos industriais que utilizam a usinagem. Então, caracterizando como um processo extremamente importante dentro da área industrial. Quais seriam as fases do processo de usinagem? Então, a gente tem 3 tipos de fase dentro do processo de usinagem. O primeiro seria o desbaste, o segundo o acabamento e o terceiro o controle. Nós vamos falar de cada parte. O desbaste, a primeira fase, o que significa o desbaste, né, dentro da usinagem? Então, o excesso de material ele é retirado da peça. Então, isso seria o desbaste. Então, o material que foi usinado, ele fica com uma pequena quantidade de material agora, né? Esse material que foi retirado é o sobremetal, que também é conhecido como cavar. Terminada a fase de desbaste, parte-se para o acabamento. Então, no acabamento, ocorre a retirada do sobremetal deixada na fase anterior. Só que, diferentemente da fase anterior, você respeita de maneira mais intensa as medidas dimensionais e geométricas da sua usinagem. Então você tem que respeitar todo tipo de tolerância necessária, fornecido no desenho técnico da peça, né? Isso é importante de se fazer. E por último, o último processo de usinagem é o controle. Então você faz inspeções necessárias para verificar se a usinagem da peça está correta, né, após a fabricação da mesma. Então, o processo de usinagem ele é um processo extremamente útil na indústria, no segmento industrial. E existem referências normativas, tipo a ISO 9001 de 2018, que garante a qualidade assegurada em todos os processos de usinagem realizado. Então, todo o processo de usinagem ele precisa ser estudado, planejado e executado, tá? De uma forma que ele seja extremamente eficiente e mais enxuto possível. Isso contribuirá para a minimização dos custos de produção e o produto vai se tornar mais competitivo no momento das suas vendas. Na sequência seguinte, nós vamos descrever o processo de fabricação do eixo, de um eixo como esse na figura, tá? Tendo as seguintes características. Então, um processo de fabricação de um eixo, por exemplo, cuja material é uma barra de aço, do diâmetro do tipo 1020, tá? Com diâmetro de 1 polegada por 110 milímetros de comprimento. Então, qual seria o fluxograma desse processo?
Então o processo ele começa com a aquisição da matéria-prima, lá pelo departamento de compras, tá? E nós vamos representar esse processo, esse fluxo, por um círculo. O próximo item seria receber a matéria-prima através da parte do controle de qualidade. Então esse é o símbolo para o fluxo, dentro do fluxograma do processo, né? E aí nós passamos para o corte das barras de 110 milímetros. Então no corte nós vamos utilizar esse símbolo também. E aí entra aqui a parte de usinagem. A usinagem começaria aqui. Então nós vamos utilizar para esse tipo de processo, né, uma serra-fita, para que possa ser feita a usinagem da peça. Começar, né, pelo menos. O próximo passo é inspecionar as peças cortadas. Então nós vamos verificar nesse fluxo aqui, através de instrumentos de medida, por exemplo, paquímetros, se a usinagem está correta de acordo com as dimensões estabelecidas no projeto. O próximo passo seria tornear a peça conforme um desenho. Então nós vamos usinar a peça utilizando um torno CNC, tá? Sempre fazendo medidas dimensionais através de paquímetro, micrômetro, para verificar se as dimensões da peça estão de acordo com o projeto estabelecido. Feito isso, após esse tipo de usinagem, nós vamos eliminar as rebarbas. Tá? Então, nós vamos de novo fazer uma usinagem voltada para eliminação de rebarbas. O próximo passo é inspecionar a peça torneada, tá? De acordo com o desenho do projeto. Então, isso também vai ser um processo de usinagem. Nós vamos utilizar paquímetros e micrômetros para fazer essa inspeção. Por fim, a gente leva a peça para o controle de qualidade e ele vai inspecionar a peça de acordo com a matriz de características da peça. Os instrumentos utilizados ainda serão paquímetros e micrômetros, né? Por fim, a peça vai para o almoxarifado e ela é armazenada para a montagem final. Então isso seria o fluxograma de um processo de usinagem de um eixo, tá, pessoal? Como é que ele seria montado. Ok, agora a gente vai passar para os tipos de movimentos de corte. Tá? Então, num projeto de uma máquina-ferramenta, por exemplo, a gente considera os movimentos de corte necessários para usinar a peça. Tudo isso de acordo com a característica da máquina que eu estou utilizando no processo. Os movimentos de corte que são realizados, de acordo com uma convenção, a gente parte do princípio de que a ferramenta, nesse caso dessa figura, tá? Essa aqui seria a ferramenta. Então nós vamos partir do princípio de que a ferramenta está sempre parada. Apesar dela ter a rotação, nós vamos assumir por convenção que ela está parada. E tudo o que é feito de processo é realizado por ela. Tá? Esse princípio ele vai ser utilizado para nomenclatura e também padronização de sinais para a gente referenciar, caracterizar os movimentos de corte no processo de usinagem. Então, vamos dar a nomenclatura dos movimentos de corte. Então, nós temos os movimentos ativos, por exemplo, que são aqueles que removem material efetivamente, certo? Ou remove o material gerando os tipos de cavaco, tá? Durante o processo de usinagem. Esses são os movimentos ativos. E a gente pode dividir os movimentos ativos em mais alguns tipos, né? Então, um deles é o movimento de corte. Então, o movimento de corte é um movimento que é realizado entre a ferramenta. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a fresa. A fresa é essa ferramenta aqui, que parece uma estrela. Então, o movimento entre a fresa e a peça, que seria essa parte inferior, o movimento entre elas, que promove a remoção de material, tá? Numa única rotação dessa ferramenta. Então, aproxima a ferramenta, a fresa, dessa região e ela vai retirar uma quantidade de material. Só que eu só deixo a ferramenta rotacionar aqui. Eu não
gera um avanço com ela. Eu só insiro ela nessa região, deixo ela girar, ela vai cortar uma quantidade de material, certo? Remove o material, só que isso em uma única rotação, sem fazer um avanço. Isso é o movimento de corte, tá? Coloco a ferramenta aqui, faço com que ela gire, ela retira o material, não faço o avanço, deixo ela estagnada em relação a essa posição, mas ela tem uma rotação considerada. Então isso é um movimento de corte. Aqui, se a gente tivesse, por exemplo, uma broca helicoidal, fazendo uma furação numa peça, se a gente quisesse, por exemplo, só mostrar o movimento de corte, então eu aproximaria ela aqui da superfície, ela faria o giro aqui, tá? Só que eu não faria o movimento de avanço. Então o que eu teria? Eu teria a mesma coisa, o movimento de corte aqui, só que para a broca helicoidal, certo? Movimento de avanço. O movimento de avanço ele vai ocorrer entre a ferramenta, que é essa ferramenta aqui em azul, e a peça, essa parte em branco. E ela vai permitir retirada contínua, tá? Não é intermitente, é contínua, de cavaco durante o percurso pré-determinado da ferramenta. No caso aqui, o avanço é desse ponto para a nossa esquerda, né? Que é a seta número 2 aqui. Então eu estou avançando com a peça para lá, certo? Movimento de avanço. Nesse caso aqui da fresa, o nosso movimento de avanço, tá? Ele vai ter, por exemplo, eu vou avançar com a fresa desse eixo até esse eixo. Então esse é o nosso movimento de avanço. Nós vamos relatar ali na frente, especificamente o movimento de avanço da fresa, então não se preocupe agora saber exatamente onde está o movimento de avanço aqui. Para esse tipo de usinagem, tá, o que a gente vê? A gente vê que nós temos um movimento de avanço dessa ferramenta desse ponto para a esquerda, certo? Então é um outro tipo de movimento. Isso é uma copiagem de uma peça durante os seus movimentos de avanço, tá? Por último, nós temos o movimento efetivo de corte. Ele vai ser uma soma dos movimentos de corte com o movimento de avanço. Então aqui eu tenho, por exemplo, pessoal, uma peça e um rebolo. Um rebolo é um material agregado que ele tem a função de remover uma superfície de um certo objeto, tá, de uma certa peça, ele remove o material da superfície. Então, esse rebolo está girando aqui em torno de um eixo. Ao girar, ele faz dois movimentos essenciais. Um é um movimento de avanço, então ele vem para frente, o eixo aqui é deslocado para frente. E o outro movimento é o movimento efetivo de corte, que é tangente à circunferência do objeto. Tá? Então, se eu somar esses dois vetores aqui formados, eu vou gerar esse movimento, que é o movimento efetivo de corte. Beleza? Que é essa seta maior aqui. E aí nós temos os movimentos passivos. Tá? Já os movimentos passivos são aqueles necessários para a realização da usinagem, mas eles não retiram material da peça, cavacos. Então, vamos lá. O primeiro movimento passivo é um movimento de ajuste. Então, ele é um movimento que é realizado com a ferramenta, essa parte aqui da figura, a ferramenta, tá? O bedame, que permite o posicionamento da ferramenta para fazer o passe de usinagem. Beleza? Então, eu ajusto aqui a minha ferramenta perto da peça. Um movimento de correção é um movimento realizado para compensar o desgaste da ferramenta. Então, eu posso movimentar aqui a minha ferramenta de acordo com a minha necessidade para evitar, por exemplo, o desgaste da ferramenta. Então, isso é um movimento de correção que eu faço na ferramenta. Esse aqui é um torno, né? Então, nós temos aqui o porta-ferramentas, a ferramenta em si, a peça sendo usinada,
e a peça presa no torno, girando com uma velocidade angular W. O movimento de aproximação, então, é feito entre a ferramenta e a peça, e ela posiciona a ferramenta próximo da região onde vai ser usinada a peça. O movimento de recuo depois que você faz a usinagem, você recua a ferramenta para uma posição de modo a evitar a colisão entre a ferramenta e a peça. Movimento de profundidade, né, é o movimento entre a peça e a ferramenta, na qual a espessura da camada a ser retirada do material é determinada de antemão. Então, por exemplo, pessoal, nessa figurinha aqui, ó, eu vou fazer um movimento de profundidade, que seria o movimento número 3. Ele vai daqui para frente. Tá? Eu vou retirar material fazendo esse movimento de profundidade. Então, o movimento de profundidade aqui, ó, eu vou avançar com a peça esquerda, vou estar usinando e vou fazer a profundidade avançando em direção ao eixo da peça. Ok? Então, essa foi a primeira parte da aula, pessoal. A gente vai parar por aqui. Então, essa é a parte número 1 dessa aula. Aguardo vocês na aula de número 2. Tá? Então, até breve. Bons estudos aí. Até a próxima aula.